E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, Fernando Brasileiro, e este é o Aula de História Web 3.0. Videozinho de hoje, seguindo nossa série sobre a Roma Antiga, eu vou falar um pouquinho sobre o momento de paz na Roma Antiga, né? A Pax Romana, a erupção do Vesúvio e o governo de Diocleciano, certo? É claro. Quem puder já deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal, muito importante, dá aquela força e para a vinheta. Pessoal, a Pax Romana é tida como uma época assim, de menos crise, vamos dizer assim. Poucas guerras, poucos desastres, violência e coisa e tal. Então, ela ocupou as dinastias dos Flávios e dos Antoninos. Dos Flávios foi de 69 a 96, dos Antoninos de 96 a 192. Então a gente tem esse período de 130 anos assim, tranquilos. Sempre acontece alguma coisa, mas foi tido como um dos mais tranquilos. As cidades colonizadas, pessoal, aderiram ao estilo de vida romano. Bom, estão romanizando literalmente as partes conquistadas, estão colonizando, estão plantando, estão investindo. A expansão parou. Agora, e muitos deles ganharam cidadania romana por entrarem no estilo de vida e produzirem para o império. Investimento em artes, lembrando, pão e circo é muito importante, mas houve sim investimento na arte, na cultura, no lazer, grande elaboração de leis e estudos na área do direito. O direito romano ainda é tido como uma das referências a partir do grego e evoluindo a partir de então. Como temos um momento de paz, sem envolvimento, guerra, destruição, gastos com o exército, então assim, dá para investir na civilização. Esse período sim teve uma grande diminuição do número de escravos. Por quê? Porque como a cidadania era expandida a muitos, os escravos paravam de produzir, começavam a ter os bens dele e produzir, eles serem produtores para gerar mais impostos. Os escravos existentes, muitos eram libertos, viravam colonos, ou mantinham um vínculo com a terra, assim dando origem àquele primeiro processo de feudalismo que vai surgir mesmo depois da queda do Império Romano. A moeda começou a ser comum, né? Uma moeda para todos os lugares colonizados, conquistados agora colonizados, e temos a construção ainda de estradas. Pessoal, lembrando, estrada dá acesso para o pessoal facilitar a entrega e recolhimento de tributos, e para os exércitos e tropas avançarem sempre no momento que vão expandir. Mas a gente tem um fato nessa Pax Romana que é muito importante e assim, ele dá para se dizer interessante se não fosse tão trágico, que era a erupção do Vesúvio. Para quem não sabe, o Vesúvio, ele era um vulcão, estava inativo e entrou em erupção e devastou algumas cidades, principalmente Pompeia, Estábia e Herculano. Essa erupção aconteceu em 24 de agosto de 79. Para vocês terem uma noção, ela espalhou uma densa, mas muito densa mesmo, cortina de fumaça, pedra, magma. Parecia que o céu mesmo estava desabando em chamas. A poeira se alastrou por 30 quilômetros, sendo que quanto mais próximo do vulcão, mais grossa e quente elas eram. Tivemos a morte de pelo menos 16 mil pessoas pelo poeira e pelo calor. Fora que o pessoal, né, que como a gente sabe, tem problema... ocasiona problemas respiratórios e tudo mais, doenças. Então assim, o ar seco destrói o pulmão da pessoa. Então só a explosão, literalmente, vamos botar assim, matou 16 mil pessoas e devastou 3 cidades. A temperatura no local chegou a 700 graus Celsius. Imaginem isso, o pessoal já se queima com uma panelinha a 60 graus, 70 graus, imagina 700 graus. A erupção durou cerca de 2 dias inteiros saindo. Claro, a explosão inicial é muito forte, mas depois é só a lava saindo, o poeirão e a fumaça e soltando gases tóxicos. Lembrando, né, como eu falei, não é só o calor e as pedras quentes que matam. A toxina, a fumaça, a poeira destrói o pulmão das pessoas. E um fato muito curioso, que nem eu falei, se não fosse trágico, seria até bonito, artístico, é o famoso Jardim dos Fugitivos. No que consiste? Vocês estão vendo essas estátuas de pessoas deitadas, tentando fugir ou de alguma coisa assim? Não, pessoal, não são estátuas. Isso aí foi ocasionado pela poeira grossa, pela fumaça grossa e quente, aquele magma saindo do vulcão, cobriu mesmo as pessoas e elas morreram sufocadas, elas foram enterradas por essa poeira grossa. Como ela estava quente, caiu no corpo, ela vai esfriando e vai solidificando. Isso aí são pessoas, pessoal, não são estátuas. É o momento exato que elas morreram. Tem crianças, tem idosos, tem famílias inteiras. Então assim, ele virou um ponto turístico, né? Foi descoberto em 1763, foi um evento gigantesco, de grandes proporções, e tá aí a prova, pessoal, não são estátuas. Isso aí são as vítimas mesmo. Chegamos agora, saindo daquela Pax Romana, chegamos na dinastia Severa, 193 a 235.
Lembrando que nos últimos 26 imperadores que tivemos nesse período, só um não foi assassinado. Que merda, hein? Lembra que mataram o Júlio César, juntaram 60 cabeças e esfaquearam, apunhalaram ele até a morte? Pois é, pessoal. Ser ditador, imperador não te garante segurança. O início, temos nessa fase aqui da dinastia Severo, aquele início da preocupação com os povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Não sei. Geralmente de origem germânica. Você já deve ter ouvido falar nos francos, ostrogodos, nos visigodos, então assim, ó, nos hunos, é o pessoal que não é romano. Quem não é romano, não fala o idioma romano, não tem a cultura romana, eles são considerados bárbaros. Mas na verdade são diversos povos bem diferentes um do outro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em 284 a 305 a gente tem o Diocleciano. Ele foi muito importante para a história romana, por quê? Porque ele trabalhou na separação, na divisão. Tá muito grande a bagaça, não dá para trabalhar. O que ele ordenou? Ele ordenou a divisão do Império. A primeira divisão, ela foi mantida até o final, mas depois teve algumas outras subdivisões que não se mantiveram. Foi a divisão do lado oriental, que era o lado mais rico e próspero, né, com mais desenvolvimento, o Diocleciano, que não é bobo nem nada mandando, e o lado ocidental, mais pobre, sofrendo com as invasões dos bárbaros, que é o general Maximiano. Dentro disso, ele ainda teve que fazer mais uma subdivisão, o que enfraquece o Senado. Por quê? Porque daí essas capitais ficam muito dispersas, cada uma com a sua autoridade, o Senado não consegue mandar, o responsável ainda tem o poder, Diocleciano ainda é o imperador, mas fica muito subdividido o poder, o Senado enfraquecido, não consegue ter autoridade sobre essas subautoridades, vamos dizer assim. Aí tivemos as 4 capitais: Treves, que é a atual Alemanha; Milão, que fica na Península Itálica, para quem não lembra, a Península Itálica é a atual Itália, região. Tivemos Sírmio, né, que é a atual Bósnia, e Nicomédia, que é a atual Turquia. É mesmo? Os próximos atos de Diocleciano foram o seguinte: ele repeliu muitas invasões, porque ele estava no lado oriental, ele dava uma forcinha para o ocidente, segurava, retia, pum, ele está tranquilo, os outros também ficam tranquilos. Continuou perseguindo os cristãos, a ideia do cristianismo ainda não era aceita. Em 305, Diocleciano abdicou do trono. Daí nós temos o próximo imperador, que é o Constantino, que fica para o próximo vídeo. Certo, pessoal? Esse foi o videozinho, mais um tiro curto de Roma Antiga. Estamos quase terminando, pessoal. Esse foi o 13, temos mais o 14 e o 15. E deu! Chega de Roma, até eu já estou saturado. Mas um assunto bem bacana, se você for pegar e olhar a playlist do primeiro ao último, você vai ver como a história de Roma é interessante. E é importante e é possível relacionar com o nosso dia a dia. Já deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante, dá aquela força. Se não é inscrito, se inscreva. Se gostou do canal, recomende, por favor. Vamos tentar ajudar o canal a chegar aos 700 inscritos até o final do ano, certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.